Pois é, ele equilibra a rigidez técnica do direito com o quê? Com a atividade de alto risco e de performance extrema, disciplina extrema. Ele é juiz de direito, obviamente formado em direito, advogado também, é óbvio, né? Mas a grande paixão dele, fora disso, vai até assustar. Está aqui conosco o Fábio Natali Costa, que é juiz de direito, juiz do trabalho, né? E que, nas horas que pode, e sempre pode, ele é montanhista, ou alpinista, como queiro, e também corredor de maratona, é um atleta em si. Prazer te receber, Fábio. Prazer é meu, Renato. Muito obrigado aí pela oportunidade, por esse bate-papo que a gente vai ter agora, né? É um prazer estar aqui. Obrigado. Falando assim, juiz de direito, juiz do trabalho, e de repente escalando montanhas? Eu me formei em Direito no ano 2000. Uhum. Eu sou nascido em Belo Horizonte. Mineiro. Então sou mineiro. Coisa boa. Atleticano. Atlético Mineiro. Eu tenho amigos mineiros, uma maioria, que eu não diria maioria, mas coisa assim, de uma diferença muito pouco, são cruzeirenses, né? É? Nós somos a maioria, viu? Os atleticanos, dizem, né? Mas o Atlético sempre foi o time mais das massas, né? Sim. Nesse último final de semana, inclusive, ganhou aí de 3-1 do Cruzeiro. Exatamente. Já rodamos aí, viajamos atrás do Galo também. Uhum. Ano passado estivemos lá no Paraguai, vimos o Galo perder. Uma vez fui a Marrocos, vi o Galo perder, ou seja, eu não sou muito pé quente, digamos assim, então eu prefiro ficar vendo pela televisão. Você é muito intenso, né, nas coisas que você faz, que você se entrega mesmo. Eu gosto de torcedor. Gosto de me entregar, gosto de aproveitar as escolhas que tem, né? Uhum. Eu nasci em Belo Horizonte em 1997, ou seja, ano que vem vou fazer 50 anos. Uhum. E 50 anos, teoricamente, aí, digamos assim, a metade da vida, e eu posso dizer que essa minha primeira metade de vida foi muito bem aproveitada. É claro que com aqueles excessos aí da juventude, a gente acaba uma vez aqui, outra ali, derrapando, né? Mas a gente vai aí se adaptando dia após dia. O direito, ele exige prudência, né? E a escalada que você faz já exige ousadia. Como é que você mistura essas coisas dentro de um Fábio para ser feliz? Como eu estava dizendo no início, eu acabei não completando, eu me formei no ano 2000 na PUC Minas. Uhum. E logo em seguida, em 2001, eu me mudei para Portugal para fazer um mestrado na Universidade de Coimbra. Lá eu trabalhei como caixa de supermercado, fiz prato de cerâmica, trabalhava numa empresa lá fazendo objetos que vinham do barro, né? E aí logo em seguida eu voltei para o Brasil, não consegui ficar lá porque não tinha condições financeiras para ficar, para poder terminar o mestrado, acabei de fazer a dissertação aqui no Brasil e depois voltei para defender e deu tudo certo. Uhum. E advoguei durante 8 anos, até que em um determinado momento o departamento jurídico da empresa onde eu trabalhava, ele foi se extinguindo e eu já era professor, eu dei aula durante 15 anos em faculdade. Lá em Minas também? Lá em Minas também. Depois vim e dei aula aqui também durante um tempo. E aí tem um momento da minha vida que eu falo, não, tem que parar. E advoguei até que em 2008 eu passei no concurso para juiz do trabalho, aqui na 15ª região. A 15ª região, ela tem jurisdição no interior de São Paulo. São Paulo é o único estado do Brasil que tem 2 TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho. Tem o Tribunal Regional da 2ª Região, que é São Paulo, basicamente, ABC Paulista, Baixada Santista. O resto, 95% do estado é o TRT 15, cuja sede é em Campinas. E aí tem algumas circunscrições, digamos assim, uma delas é Ribeirão Preto. Então, desde 2008, eu fiquei lá no tribunal alguns meses, a gente faz uma escola judicial, aquele início de carreira, e depois já vim morar, em 2009, vim para Ribeirão Preto. E aí comecei a trabalhar, no início da carreira a gente trabalha muito mais, até se adaptar mesmo ao estilo de vida. E em 2014 nasceu minha filha.
a Maria Eduarda, que hoje em dia tem 12 anos, uma adolescente, e em seguida, em 2015, houve um divórcio. E naquele momento, eu dava aula, escrevia livro, coordenava pós-graduação. Você escreve livros infantis, inclusive. Escrevemos 3 livros infantis, eu e a Duda, para a gente poder comemorar a formatura dela no ensino infantil. Então fizemos, eu fui o orador da turma lá dos pais e falei lá no teatro, e aí depois, logo em seguida, a gente distribuiu esses livros aí, que um fala sobre o nosso dia a dia, o meu e da Duda, um fala sobre músicas que a gente gostava de ouvir juntos na época, então a gente fez uma música contando de 0 a 10 com letras de música dos Beatles, a gente mesmo desenhou, a gente mesmo que ilustrou, e o outro um livro de o ABC da Duda, e aí a gente... Vou ser honesto com você, estou me sentindo em casa, quando você fala de Beatles, né? Eu morei em Liverpool. Que beleza. Que eu fazia aquele roteiro dos Beatles, praticamente toda semana eu fazia, às vezes fazia 2, 3 vezes. Então, a gente ouve juntos lá em casa, recentemente a gente tem ouvido outras coisas, atualmente estamos ouvindo Racionais. Ou seja, cada temporada a gente escolhe um tipo de música e aí a gente acaba ouvindo. E aí, em 2015, eu me separei, estava sozinho aqui em Ribeirão, minha família não é daqui, não tenho familiares na região, todos em BH, me vi sozinho para poder cuidar da Duda a metade do mês. Então, final de semana sim, final de semana não, eu estava com ela. Outros dias na semana eu também estava com ela, como eu fico até o dia de hoje, ou seja, semana sim, semana não, eu fico mais que a Duda e a gente divide essa guarda compartilhada. E aí eu me dedico a Maria Eduarda, ou eu vou acabar eu vou perder esse encanto da paternidade, né, de usufruir a paternidade. Ela tinha 1 ano, optei por parar de dar aula, parar de escrever, parar de coordenar curso, parar de ir para Campinas, para Brasília, onde eu tinha uma atuação associativa. E aí, parei com tudo. E nas minhas primeiras férias, fui para o Monte Roraima. Aí começa a minha história com a montanha. Até então, eu já tinha escalado algumas montanhas, mas escalada assim, de trekking, de caminhada, alguma coisa assim. Tinha feito uma coisa ou outra, mas não nessa intensidade. Eu tinha feito também algumas coisas no Exército. Em 1996, eu fiz Exército. Eu estava na faculdade, servi o CPOR de BH, sou da infantaria. Tinha, então, alguma atividade na montanha, mas nada assim que eu pudesse falar que eu era um montanhista ou alguma coisa nesse sentido. Eu estou adorando você falar da forma que está colocando, mas eu estou guardando até como bolo, como a cereja do bolo, né? Você foi o 41º brasileiro a escalar a mais alta montanha do mundo. Isso. O Everest. Que é o sonho de todo alpinista, é o sonho de todo montanhista. Foi isso que aconteceu em 2024. Então tem uma história antes disso que começa no Monte Roraima, porque eu comecei a subir aquela montanha e quando eu cheguei lá em cima, eu não sei o que aconteceu, mas eu guardo para mim que eu tive uma iluminação, digamos assim. Eu me senti ali em casa, eu me senti energizado de alguma forma. Aquele lugar realmente é um lugar especial. Ali fica na divisa do Brasil, Venezuela, Guiana. E ali... Foi cenário de uma novela, inclusive. Foi cenário de uma novela, realmente. E aí fiquei ali alguns dias e quando eu voltei, aí sim eu tomei essa atitude. Vou ter que largar tudo, ficar apenas com a magistratura, parar de dar aula, com o livro apenas, entre aspas, né, que já é muita coisa, para poder cuidar da minha filha. Então, a partir disso, eu comecei a dividir o meu tempo entre a Duda e os esportes. Primeiramente, eu ia fazer 40 anos em 2000, eu fiz 40 anos em 2017 e eu tinha como objetivo completar um Ironman. Treinei, comecei no triatlo, eu já corria algumas maratonas. Interessante que uma vez eu peguei um arquivo meu há muitos anos atrás que tinha assim, objetivos de vida. Eu me inspirei uma vez num livro que eles falavam de coisas que queriam fazer durante a vida. Morgan Freeman e Jack Nicholson, acho, salvo engano.
E eu coloquei lá, correr uma maratona. Esse era o meu objetivo físico da vida, correr uma maratona. E veio a primeira, veio a segunda, já vieram mais de 10. E aí fui para o Ironman, consegui completar o Ironman para comemorar os 40 anos. Deu tudo certo. Fiz outras provas de triatlo. Aqui no Brasil mesmo, esse Ironman? Esse Ironman completo eu fiz no Brasil, fiz lá em Florianópolis. E nesse ano de 40 anos, para comemorar essa vitória, digamos assim, uma vitória pessoal, claro, eu fui para o Nepal, em 2017, para fazer um trekking até o acampamento base do Everest. E lá sim eu vi o Everest pela primeira vez, não de perto, mas nem de longe, porque mesmo no trekking do campo base até o Everest, é difícil você ver a montanha. Aliás, de lá você não vê a montanha inteira, você só vê o topo dela e vê aquela questão gigante, assim, realmente aquela imensidão, digamos assim, não dá para ver. E aí eu falei assim, eu vou subir essa montanha. Então, de 2017 até 2024, eu pensei nisso todos os dias da minha vida até conseguir alcançar o... Essa iluminação que você falou lá em Roraima é o prazer do desafio, é o prazer do desafio concretizado. Sim. Né? Fiz, eu cheguei, eu sou... Sabe, quando você mostra para você mesmo, é possível. Para mim é possível, eu fui e fiz. Você é quem você decide ser. Então, existem momentos da nossa vida, e óbvio, quando eu falo você é quem você decide ser, não significa que você tem que ser uma pessoa e não mudar, muito pelo contrário. Né? A mudança faz parte do ser humano, a gente aceitar erros, aceitar as nossas limitações, isso também faz parte do ser humano, então a partir disso a gente tem que ter aí a possibilidade, né, de mudar de rota. Então foi nesse sentido e eu já mudei de rota inúmeras vezes, continuo mudando, pode ser que daqui a alguns anos eu não suba mais montanha, por exemplo, e enfim, eu não sei, mas nesse exato momento a minha paixão justamente além de cuidar da Duda, além de ficar com a minha noiva Renata, subir montanha. E o casamento para 2027. E o casamento em 2027, que é também um desafio diário. Você se considera assim alguém que se programa para tudo ou não? Eu me programo para quase tudo. Isso foi uma coisa também que eu mudei. Eu me programava para mais coisas. Se as coisas não saíssem da forma que eu pensava, eu realmente ficava indisposto, ficava chateado, ficava achando que estava perdendo. Hoje em dia, eu ainda assim me programo. Eu, assim como meu pai, eu perdi meu pai há 4 anos atrás, ele gostava muito de listas. Ele sempre tinha uma lista. Ou tinha uma lista no azulejo da cozinha, ou uma lista no papel, no papelzinho do lado da cama dele. Ele sempre estava com uma lista. E eu também tenho listas. Agora, se a coisa não acontece de acordo com a lista, eu realmente não me chateio mais. Mas, sim, eu tenho objetivos, eu imagino, eu me considero uma pessoa organizada e então eu consigo me colocar aí em desafios que na maioria das vezes eu acabo cumprindo. Então foi isso que aconteceu. No caso de juízo, até coloquei no começo aqui, juízo do trabalho, você tem que agir com prudência, né? Observar 2 lados, sempre tem 2 lados ou mais, num litígio ali, essa coisa toda. Ninguém procura a justiça do trabalho para cantar parabéns. Sim. Sempre tem um problema, ou da empresa ou do empregador ou do empregado. O empregador é aquela relação, né? Como é essa tua situação, a tua atuação, aliás, como juiz, o que influencia na tomada de decisões, por exemplo, em situações de risco na montanha? Você já passou algum perrengue na montanha? Já passei vários. Só me dá susto, que eu detesto a altura. Nossa! Gozado. Ando de avião da forma mais sossegada possível. Mas eu vejo em casa, assistindo televisão, deitado na cama, no conforto do colchão, eu vejo alguém se aproximar perto de um precipício e aquele vazio, eu já me arrepia. Isso é uma coisa que eu não me dá medo. É um meio ambiente seguro para mim. Mesmo porque quando a gente começa a investir nesse tipo de esporte e procura as pessoas certas, ou seja, eu procuro o guia correto, a empresa que faz o serviço da melhor forma, então a gente procura referências, não é isso? E a partir do momento em que a gente está nesse ambiente seguro,
isso se torna um risco calculado, digamos assim, né? Existem algumas coisas que acabam acontecendo que são inevitáveis. Exemplo, eu estava quase chegando lá no cume do Everest e os meus óculos escuros, eles caíram. Eles caíram montanha abaixo. Inclusive passaram em cima de um corpo que já estava lá congelado há anos. E durante a subida, alcancei o cume e na descida, sem o óculos, aquela neve em partícula começou a arranhar o meu olho. Eu não sei tecnicamente o que aconteceu, mas durante as outras 24 horas, a partir do momento em que eu acordei de madrugada no último acampamento, que está a 7.900 metros, que é chamada a Zona da Morte, ali, a partir daquilo, eu fiquei cego. No olho. Dos dois. Dos dois? E eu não conseguia enxergar nada. Um amigo que estava comigo, que a gente dividia a barraca, ele foi me guiando até o acampamento 2. Aquela descida foi praticamente na escuridão. Eu via vultos. E aquele medo será que eu nunca mais vou ver minha filha? Será que eu não vou ver ela crescer? Será que eu nunca mais vou enxergar? Fábio, com todo respeito, ninguém nunca falou, isso é doido. Que coisa de maluco, cara. E essas coisas acontecem, essas coisas não estão, né, a gente não consegue prever. Né? A segurança. Pelo contrário, esse é o imprevisto. Né? Seja no oxigênio, seja na comida, na roupa, nos equipamentos, né? Isso tudo a gente consegue prever, mas algumas outras coisas, não. A gente, infelizmente, não consegue prever. Né? Eu falei com você que há 4 anos atrás eu perdi meu pai e é uma perda que, né, é uma lembrança diária. Né? Nós não sabemos lidar com a morte, né? Que sempre tropeçou na calçada e bateu a cabeça. Quer dizer, uma morte absolutamente imprevisível. Eu tinha falado com ele horas antes pelo telefone. É um processo absolutamente imprevisível, mas mesmo que seja previsível, ainda nós não aprendemos, temos muito que aprender quando se fala de morte. Né? Não tem dúvida nenhuma, né? É uma dor que ela é substituída pelas boas lembranças, né? Mas é um vazio que fica. É um sentimento de perda, né? É um vazio que fica, no caso do meu pai, é um vazio que fica assim, que eu lembro dele quase que diariamente. E, enfim, mas é uma coisa que a gente tem que conviver. A prudência, né? A cautela, a atenção nos detalhes do direito. Você já levou isso para uma escalada, por exemplo? Isso aqui me auxiliou aqui. Quando a gente fala de justiça e quando eu falo do meu papel de juiz e julgador, o objetivo principal é você ouvir ambas as partes. Porque veja, porque toda história tem pelo menos 2 lados, quer ver, Renato, não é isso? Lógico. Tem um lado minimamente tem 2 lados. No mínimo tem 2 lados, né? E veja que todo mundo acaba contando a sua parte da história. Tudo que eu estou falando. Às vezes tem 3, né? Minha versão, tem a minha, a sua e a verdadeira. No mínimo 2, né? E todo mundo tem um viés, digamos assim. Não é isso? Eu acabo contando da minha forma de olhar o mundo, da minha forma de perceber o mundo. Né? Então, é necessário que a gente tenha essa prudência de ouvir ambas as partes. Às vezes você consegue ou não identificar quando uma pessoa não está falando a verdade. E aí você precisa ter um mínimo de organização, não só para organizar aquelas questões burocráticas, assim como para você ter uma vida fora da magistratura. Há 6 meses atrás, eu assumi um cargo no tribunal que mudou a minha vida completamente nesses 6 meses, que foi coordenar o Juizado Especial da Infância e Adolescência aqui na região de Ribeirão Preto, quase 40 cidades. Então veja que antes eu tratava apenas de trabalhadores, empresas, adultos, digamos assim. A partir do momento em que eu entro no GEA, que é o Juizado Especial da Infância e Adolescência, eu passo a lidar com adolescentes, com jovens, com crianças. E aí o olhar muda. Até porque a sociedade, né, ela diverge no olhar para o trabalho de adolescente. Sim, né? Veja que é um discurso muito limitado se alguém chegar para mim e falar assim, é melhor trabalhar do que estar na rua.
Mas será que só existem essas duas opções? Exato, é isso que eu estou falando. É claro que eu sei como é que funciona o Estado, eu sei como funcionam as limitações orçamentárias, seja da Prefeitura, do Estado, da União, eu sei como funciona. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a isso, né? E isso é uma questão, assim, que eu não posso só restringir esse discurso a isso. Ou você fica na rua, ou você trabalha. E a escola? Há um mês atrás, eu chamei um senhor que já tinha ido lá em casa para lavar o carro. Meu carro no condomínio. Ele vai lá, lava o carro na sua casa e vai embora. E ele já tinha feito isso. Nessa oportunidade, ele chegou quando eu entrei quando eu saí lá na garagem, eu vi ele chegando com uma criança do lado. Isso era uma segunda-feira, umas 8 horas da manhã. Eu perguntei para ele, mas quem que é? Pleno horário de aula, né? É meu filho. Mas quantos anos que ele tem? 10 anos. Mas ele não vai para a escola? Ah, não, ele vai para a escola só à tarde. Mas como ele vai para a escola à tarde? Porque, imagina, ele passa a manhã inteira lavando o carro, molhado, cansado, chega na escola cansado, vai aprender alguma coisa? Não. O aproveitamento vai ser bem abaixo do que o necessário. Vai conseguir fazer dever à noite? Ele não tem lazer? Né? A moça que trabalha lá em casa, ela estava lá, ela falou assim, não, mas eu trabalho desde 12 anos. E é difícil a gente conseguir explicar essa situação, né? Eu chamei o senhor para dentro de casa, pedi para que a criança aguardasse lá fora, chamei ele, expliquei para ele a situação, expliquei para ele o que eu fazia e ele falou, eu vou lá deixar o meu filho em casa. Mas nunca mais voltou. Então, veja, né? Mas pelo menos você deu o sinal de alerta. Sim, né? Cabe a cada um essa história, né, dos nossos avós, bisavós. Eu desde os 7, 8 anos eu vou para a roça, não tirou pedaço, coisa e tal. Mas tirou a inteligência, tirou a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, de falar, de articular pensamentos. E tudo que é ligado à infância e adolescência é delicado. Agora a gente está no mês de maio, amanhã a gente tem um evento na UNAERP, comemorando, digamos assim, o Maio Laranja, que é uma campanha que visa ao combate de abuso sexual de crianças e adolescentes. Então teremos aí um evento grande amanhã lá na UNAERP, com palestras à noite. E na quinta-feira de manhã também, na quinta-feira de manhã voltado aos jovens, vamos fazer um concurso literário para os jovens, entendeu? Então, a gente não fala, no GEA, a gente não fala exclusivamente de trabalho, apesar de que, quando a gente fala de ações na justiça, a gente fala de ações trabalhistas. Só que existe uma atuação fora do GEA, que então são palestras, são cursos, são fóruns de erradicação do trabalho infantil no município. Então, existe toda essa atuação fora da jurisdição que temos feito e isso tem me proporcionado outro tipo de vivência, né? Porque o nosso trabalho também é uma montanha, né? Tem altos e baixos, não basta chegar no cume, né? Mesmo porque o cume é só metade do caminho, porque você tem que descer. Ninguém fica lá no cume. E às vezes a descida ela ela reserva uns certos segredos ali que quem não souber tá danado, né? Um amigo, o Felipe, com quem eu subi o Everest, nasceu o filho dele recentemente, e aí eu até brinquei com ele, falei assim, agora é a verdadeira montanha, né? O Everest fica fácil de a gente comparar com a criação de um filho, né? Então, foram aí anos e anos me dedicando até conseguir chegar lá no Everest, mas a criação, eu falo isso sempre também, subir o Everest foi a segunda coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. Porque a primeira, sem dúvida nenhuma, é ser pai da Maria Eduarda. Sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando aqui comigo, né, você fala de uma forma tão carinhosa da Duda, né, que você chama ela de Duda. Não é só o orgulho de pai, né? É também do dever cumprido de
de ter dado uma educação adequada para ela, de ouvir música junto com ela, de compor uma música junto com ela, de escrever um livro junto com ela. Isso é legal. Tomara que seja contagioso. Eu me sinto assim, encantado e apaixonado todas as vezes que eu vejo a Maria Eduarda. Isso é realmente um amor muito genuíno, né? É um amor diferente. Amo a minha noiva, a Renata. Adoro estar médica, com ela. Né? Médica, radiologista aqui em Ribeirão Preto. Amo a Duda de outra forma, né? São duas formas diferentes de amor que se completam. Então, quando estamos os três juntos, a gente consegue conviver. Agora, quando estou apenas com a Duda, eu tento, de alguma forma, entender o mundo dela. Agora ela está vindo para a adolescência, está se tornando aí uma nova pessoa, digamos assim, né? Entrando na adolescência com todos os seus desafios, mas com todos os seus encantos. E a vida é desafio. Tem uma música que a gente ouve dos Racionais que tem exatamente esse título. A vida é desafio. E é mesmo, é desafio. E é um desafio diário, Felipe, e é aquilo que você escolhe diariamente. O Felipe, teu amigo, vai entender o que é realmente o topo da montanha agora, né? Eu tenho uma filha já casada, que me deu um neto, e é maravilhoso quando você consegue ser, além de pai, a propaganda já dizia isso, né? Tem que participar. Tem que participar. E é uma delícia, digamos assim, participar. Né? Eu acho maravilhoso. Agora, a participação da vez é completar o álbum de figurinhas da Copa. Né? Então, abrir o pacotinho junto, ir lá trocar eu estou fazendo para o meu neto agora, com 3 anos já está lá. E se deixar por conta dele, um segundo que você descola, ele vai pregando, não está nem aí. E o tempo passa muito rápido. Né? Infelizmente ou felizmente, não se negocia com o tempo. Não dá para negociar com o tempo. Né? Eu vejo que a gente vai perdendo força muscular, a gente vai perdendo vontade de fazer determinadas coisas que a gente fazia antigamente, mas isso tudo vai sendo substituído por outras coisas, por uma vida mais analisada, por uma vida mais calma, apesar de que a Renata, minha noiva, até fala comigo: Fábio, dá um tempinho, vamos mais devagar. Você me inventa muita coisa para fazer. Eu acho legal essa tua ansiedade. Ela fala assim, ela brinca assim, mas é assim, toda vez, vamos? Ela, vamos. E o contrário, Fábio, se já houve momentos que você pegou a experiência do esporte e trouxe para a cadeira togada ali? Uma coisa que a montanha já me ensinou e me ensina cada vez que eu vou, e no último final de semana a gente foi com um grupo de amigos no feriado de Tiradentes, é que a gente precisa ter paciência. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez, não dá para ser diferente. Não é você quem manda lá na montanha, é a natureza que manda, é a montanha que manda, você tem que aguardar. E você tem que saber analisar os sinais, né? A vida dá sinais, as pessoas dão sinais, a gente tem os nossos sinais e a gente consegue transferir essas experiências, esse tipo de conhecimento prático para magistratura. Por quê? Porque há necessidade também de ter paciência, há necessidade de ver os sinais, de entender quando é possível, às vezes, demorar um pouco mais naquela audiência porque vai sair um acordo. Existem algumas situações que são mais delicadas, existem pessoas ali que realmente estão com a sua vida em jogo, digamos assim, né? Porque tudo que elas tinham era aquele trabalho e de repente aquilo acabou. Existem pessoas que sofrem de depressão por causa do trabalho, existem pessoas que são assediadas moralmente ou sexualmente por causa do trabalho. Então, é um mundo que chega ali ao nosso conhecimento, agora ainda mais com essa questão do Juizado Especial da Infância,
E para tudo isso há necessidade aí de ter não só organização, mas de ter paciência, de ter... É claro que às vezes, uma vez ou outra, né, a gente acaba perdendo a paciência ali, perdendo a paciência no sentido de querer resolver as coisas, né, da melhor forma possível. Nem sempre a gente consegue, mas eu tento, na medida do possível, sempre poder fazer o melhor que eu posso. O Brasil vive um certo tipo de insegurança jurídica, né? Isso desde o Supremo Tribunal, inclusive do Trabalho, passando pela classe política, que são vou colocar dessa forma, os fazedores de lei, essas coisas todas. Como é que está a justiça hoje? E política, eu estava vendo um discurso da direita que diz isso aí de forma bem clara, né? Não é justiça do trabalho, é do trabalhador. Não, é justiça do trabalho, né? Claro que a justiça do trabalho, ela às vezes se confunde com uma justiça do trabalhador porque ela é baseada no direito do trabalho. Lógico. Assim como, vejamos, o direito do consumidor. E aí você vai num juizado especial do consumo. As empresas acabam perdendo, você acaba ganhando. Todas as vezes que tem uma ação contra uma companhia aérea, a companhia aérea perde porque toda vez atrasa o voo, etc, etc. Vejam, aqui a gente está falando da parte hipossuficiente, que tem menos condições. Quem tem menos condições, o trabalhador ou o empregador? A princípio, teoricamente, o trabalhador. Né? E veja, quem chega na Justiça do Trabalho, que é Venato, e quem procura a Justiça do Trabalho é quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos. A gente está falando daquele trabalhador que, se ele não receber aquele valor, ele vai passar fome. Ele não vai conseguir pagar o aluguel, ele não vai conseguir comprar comida. Eu não estou falando daquele trabalhador que ganha 20, 30, 100, 200 mil reais. É um privilegiado. Esses nem aparecem na Justiça do Trabalho. Né? Então, falar que a Justiça do Trabalho é do trabalhador não é verdade. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho ela tem como norte o direito do trabalho, que é um direito criado para proteger o trabalhador. E há necessidade de se proteger o trabalhador. Agora, falar que todas as ações ou todas as pessoas que vão até a Justiça do Trabalho têm as suas causas completamente ganhas ou todos os pedidos são julgados procedentes, isso não é verdade. Né? Existe, obviamente, essa necessidade, né? Assim como a necessidade de defender as crianças que são vulneráveis, as mulheres contra a questão da violência, o consumidor contra aquelas empresas que você liga lá no telemarketing e hoje em dia você não consegue mais conversar com ninguém e você só conversa com o robô, com o computador. É totalmente então, veja, automatizado. É uma parte que tem, de alguma forma, uma situação menor frente à outra parte. Então, para isso, existe essa necessidade de que a gente tenha que olhar o trabalhador com outros olhos, frente, obviamente, ao direito do trabalho. Né? Ninguém condena o empregador a pagar o FGTS, ou a pagar as férias, ou pagar o 13º, porque imagina que isso é certo. Essa condenação existe porque está na lei. Está na lei. Né? Então, o juiz do trabalho ele não faz a lei. Não é isso? Ele algumas executa a lei. Algumas coisas eu me utilizo do meu bom senso para determinar uma indenização por dano moral, por exemplo, né? Quando existe um processo de assédio sexual, um processo de qualquer discriminação que seja, o que vale para mim para você pode valer de outra forma, né? Se um empregador comete um ato de racismo contra um empregado e ele pede ali uma indenização, quanto que vale essa indenização? Para mim pode valer 5 mil, 10 mil, 20 mil, dependendo da situação. Para você pode valer 1.000, pode valer 1 milhão, não é isso? Então, aí eu tenho sim uma parte, digamos assim, subjetiva, mas é uma parte, né? Eu preciso ouvir as partes e aí, a partir disso, a gente chega aí num montante que julga seja senso comum, né? Lógico. Sim, claro, sim. O Fábio,
Antes de mais nada, um juiz do trabalho é um ser humano. Sim. Né? Ele sofre o dia a dia, vive o dia a dia, ele sorri no dia a dia, ele chora, derrama lágrimas no dia a dia. É assim que funciona a vida, né? Nem tudo é perfeito. As coisas acontecem, às vezes, que é do teu desagrado, o dia é ao contrário, exatamente como você sonha. Quando você pega casos, por exemplo, como trabalho semelhante à escravidão, né? Como é que isso bate dentro de você? Você tem um preparo, um estofo que você tem que alimentar e falar, olha, não posso derramar lágrimas ou sorrir de felicidade aqui. Com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouco mais... tinha uma expressão lá em Belo Horizonte que minha família usava, calejado. Eu converso e já perguntei para a Renata, minha noiva que é médica, sobre isso também com relação à medicina. As coisas vão se tornando mais naturais, né? Apesar de que a gente sempre tem que estar atento para não deixar fazer com que as coisas se normalizem, porque não é normal. Não é normal alguém ofender, não é normal o racismo, não é normal o trabalho escravo, não é normal o trabalho infantil. Daí, essa mudança nos últimos 6 meses da minha vida com relação à profissão, por quê? Porque até então eu não trabalhava com esse tipo de causa. Eu não trabalhava com causas que envolvessem criança, jovens, que estão ali sendo explorados com 10, 11, 12, 13 anos. Então, isso não é normal. Eu vou ficar não sei quanto tempo à frente do GEA, mas isso renova algum tipo de esperança ou algum tipo de comportamento que a gente precisa, sim, ter um olhar cuidadoso e carinhoso com o próximo. Eu consigo isso sempre? Acho que não. Acho que ninguém consegue. Mas é uma luta diária. Quem fomos, não é quem somos. Então, a vida nos dá uma oportunidade diária de ser diferente. E há necessidade de que a gente busque essa conscientização para que, eventualmente, conseguindo, né, e nem sempre a gente consegue ver os nossos próprios erros, a gente consiga aí também, aos poucos, e tentando consertar. Se a gente não está no caminho certo, vamos tomar uma outra rota. Não tem nenhum problema com relação a isso. Para isso existe 1000 caminhos à sua disposição, tem atalhos que você pode pegar e que valem a pena. E todo mundo erra, né? E todo mundo comete algum deslize, não é isso? É claro que uns são de uma proporção tão assim absurda, digamos assim, que fica difícil aceitar. Mas no dia a dia a gente precisa entender que todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, todos nós aprendemos, e é assim que a vida funciona, né? É assim que a gente vive. A Duda tinha 5 anos de idade, eu falei, Duda, de vez em quando eu faço umas perguntas para ela, e aí ela, às vezes ela brinca assim, lá vem o padre lá da igreja com as homilias. Assim. Eu falei, Duda, o que é a vida para você? Perguntei assim, do nada. Ela falou assim, papai, a vida é quando a gente vive. E é só isso mesmo, na cabeça dela tinha isso. E veja, é isso, né? A gente tem que viver. E é quando a gente vive mesmo, e quando a gente aproveita as oportunidades, e quando a gente dá a cara a tapa, e quando a gente traça objetivos, e quando a gente corre atrás, quebra a cara, e assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Que você está ouvindo lá, tem uma faixa, eu não lembro de título, essa coisa, que ele fala, a vida só é vida se você experimentar. Sim. Tem que ter o experimento. E cada um tem a vista da montanha que sobe. E é verdade. Falar em montanha, vamos voltar para o esporte? Vamos voltar para o esporte, que eu acho que a gente já falou bastante de trabalho, de menor, essa coisa toda que eu acho extremamente importante.
Você estava dizendo que você foi para o Nepal, né? Fui para o Nepal a primeira vez em 2017. Isso. Comemorar os meus 40 anos, e de lá eu fiz o trekking, um dos trekkings mais famosos, digamos assim, no mundo, que é você vai até o acampamento base do Everest. O acampamento base do Everest, ele só funciona basicamente durante 2 meses no ano. Nos outros períodos do ano ele é como se fosse uma pedreira ali, tem muita pedra em cima daquele gelo e você não vê nada. Então as barracas, elas são montadas, toda aquela estrutura é montada nos meses de abril e maio, que é a temporada de escalada do Everest oficial. Existem pessoas com autorizações especiais que escalam o Everest no segundo semestre, mas isso é uma questão para ultra atletas, digamos assim, para poder. É uma outra questão, mas para o público, em geral, esse é o período de escalada do Everest, que é de início de abril ao final de maio. Tanto que a minha subida no dia 21, o meu cume foi no dia 21 de maio de 2024. Aí como é que foi essa explosão de momento de você falar, eu vou subir essa montanha? Como é que acontece isso? Óbvio que é um momento único, né? Eu faço essa análise dessa pergunta a partir do final, porque quando eu cheguei no Everest e era um sonho, o que você faz depois que você realiza o seu sonho? Você acorda, desperta. Porque veja, um sonho você não cria. Eu não vou sair aqui na porta e falar assim, deixa eu ver, qual que é o meu próximo sonho? Eu não invento. Um sonho, ele nasce. É um start. Né? Ele nasce. Eu não fui para o Nepal pensando em escalar a montanha. Há quase 10 anos atrás, eu fui fazer uma caminhada. Eu não fui vendo a primeira vez o Everest e lá só uma pontinha lá no alto. Eu falei assim, não, eu vou subir essa montanha. Esse sonho, ele nasceu naquele momento. E aí ele se realizou 7 anos depois, porque eu corri atrás dele. Agora, depois do dia 21/5/2024, o que eu faço? Eu invento um novo sonho? Ah, Fábio, você tem um sonho? Você tem um desejo, um bem material que você gostaria de ter? Não, não tem. Eu gosto de estar com a Duda, eu gosto de estar com a Rê, eu gosto de estar com as duas. Então, eu gosto Você sabe que são momentos diferentes. São momentos completamente diferentes, né? Mas aquele sonho ficou para trás. Ele foi sendo construído, ele foi sendo alimentado durante 7 anos. Para isso eu precisei treinar, subir outras montanhas, comprar equipamento, treinar fisicamente, psicologicamente. Eu gosto muito de psicanálise, atualmente faço, e gosto de terapia. Fiz também uma terapia que se chama cognitivo-comportamental durante quase 10 anos, até escalar o Everest. E depois, a partir do ano passado, comecei a frequentar sessões semanais de psicanálise. Nós estamos vendo as imagens. É você de barba aí? Deixou crescer. Isso. Esse aí, a montanha. As fotos são lindíssimas, né? Obrigado. É um óculos desse que você deixou escapar da mão, é? Esse aqui, isso é lá no cume do Everest, ó. Que legal, ó. Interessante. Esse aqui, o meu olho que estava tá bem irritado, bem vermelho. Eu já não conseguia enxergar. Essa Duda... A Duda, bonitona mesmo, hein? A Duda me ajudou a fazer as malas e a Duda minha companheira de montanha, minha companheira de aventura. Ela vai junto? Hein? Vai, ela sobe. Esse é na Rússia. Aquele ali é o Monte Elbrus. É a montanha mais alta. Esse é o cume do Elbrus, que é a montanha mais alta da Europa. A gente tem um projeto chamado
7 cumbres. Esse aí é num campeonato de jiu-jitsu. Ano passado fiz meu primeiro campeonato de jiu-jitsu. Outra coisa que nós esquecemos de falar, você é faixa roxa, né? Faixa roxa. De jiu-jitsu. Isso. E hoje já fiz a gente tem aula às 6h30 da manhã com o meu professor, querido amigo Márcio Della Mota, na equipe Núcleo. Então a gente tem aí o treino às 6h30 da manhã e antes do treino a gente ainda corre e de vez em quando, agora tem um grupo que amigo? Desculpa. subimos montanha. Você descansa subindo montanha, caramba? Aí você é Duda? Não, isso aí é saltando de paraquedas, é um instrutor. Um instrutor que a gente saltou juntos assim. Foi uma experiência que eu gostaria de fazer. Isso é uma travessia nos Lençóis Maranhenses. Eu e a Rê fizemos essa travessia aí no último Réveillon. Um lugar lindo. Aí já é uma montanha no Equador. Equador? Isso. Quando a Duda queria andar de balão, e aí fomos lá andar de balão, isso aí treinando um pouco de escalada. Eu posso ver essas imagens. Isso me dá um... Aí isso é uma vez que a gente mergulhou ali entre umas placas tectônicas na Islândia. Então, veja, e por aí vai. O Ironman. Essa foto aí já tem 2017, quase 10 anos. Quase 10, e o tempo passa, 9 anos já. O tempo passa. Cara, eu admiro a tua coragem, a tua disposição, rapaz. É uma coisa que vem de uma forma natural. Eu gosto de me desafiar, eu gosto de desafiar as pessoas que estão ao meu redor, propor aventuras. Eu acho que a vida realmente é uma grande aventura. Eu acho que a gente precisa, né, ter sempre... isso é uma travessia aí daquelas famosas escadas lá no Nepal. Ai, não faz isso. Pelo amor de Deus. Essa já é voltando aí do cume do Everest. Nossa, mas que eu não faço um negócio desse, mas nem... Você não é um inventor de sonhos. Você acabou de dizer, eu não vou sair aqui na porta e falar assim, bom, Fábio, qual é o teu sonho próximo? Não, mas você é um perseguidor de sonhos. O fato de você, numa explosão, né, bem íntima, eu vou subir aquela montanha ali. Você pensou que ela tem mais de 7 mil metros? Não, o Everest tem 8.848 metros. Mas eu acho que... Você avaliou isso? Não avaliei. Depois você fala assim, isso gente, não é uma coisa loucura. Só de já que eu prometi. Isso é uma coisa que não passa pela minha cabeça. Mas a gente sempre precisa buscar algo novo e perseguir algo novo. Isso é uma sensação que eu tenho. E é uma busca mesmo de autenticidade, digamos assim. Então, ao perseguir esses objetivos, eu me sinto vivo, digamos assim, né? Então, a partir do momento em que eu traço uma meta, a partir do momento em que eu busco algum objetivo, eu coloco aquilo na minha cabeça e praticamente eu já tenho a certeza de que vou conseguir. Às vezes eu não consigo, mas eu vou com a certeza de que é possível fazer, né? E acho, e converso com todo mundo sobre isso, que me pede alguma experiência, enfim, eu acho que todo mundo, né, dentro de determinados parâmetros, obviamente, consegue fazer o que quiser, né? Realizar os seus próprios sonhos, dentro de parâmetros. Por quê? Porque alguns sonhos a gente precisa de tempo, a gente precisa, às vezes, de recursos financeiros, a gente precisa de esforço físico, de preparação, é uma série de coisas, mas dentro de determinados limites eu acho que é possível sonhar e é possível realizar o sonho, sim. Ô, Fábio, o que em geral as pessoas não entendem sobre o risco de escalar o Everest? Achar que é simplesmente, olha, eu estou bem condicionado fisicamente, vou lá e faço a minha parte, pronto. O Everest não é só uma escalada física, é uma escalada mental, digamos assim, né? E eu demorei, entre a saída do Brasil e a volta, eu demorei 8 semanas. Então, são 2 meses para subir a montanha.
Então veja que são 2 meses longe de casa, 2 meses passando frio, 2 meses tomando banho de vez em quando, dormindo numa barraca, comendo coisa que normalmente você não come, sem ver as pessoas que você ama. Então veja, para passar o tempo, interessante que eu fui buscar dentro do meu objetivo, que era escalar a montanha, um outro objetivo. Eu pensei, o que eu posso fazer para esse tempo passar mais rápido? E aí, é um fato curioso, eu inventei uma coisa que eu queria fazer durante o tempo que eu estava lá fazendo uma coisa que eu já sonhava. Uhum. Eu queria aprender a montar o cubo mágico. Eu quero aprender a montar o cubo mágico. Porque se eu aprender a montar esse cubo mágico, o tempo vai passando. O Rogério, que está editando, que eu te apresentei ele aqui embaixo, ele está nos ouvindo lá em cima, ele é mestre nisso. Ele faz com uma facilidade, coisa. Eu saio de perto, então eu fico com raiva. Eu não consigo nem colocar duas mesma cor ali, eu fico desesperado. E eu parti do zero, eu simplesmente levei um cubo mágico, que eu nunca tinha conseguido montar, eu só tinha conseguido desfazer as cores, mas nunca mais voltar com elas. E aí eu comecei a ver uns vídeos na internet, no YouTube, e comecei a fazer um próprio manual de como montar o cubo mágico em tantos passos. E no cume do Everest, eu montei o cubo mágico. Eu completei ele no cume do Everest, sentado lá, tirei a máscara, tem um amigo que filmou, eu montei e consegui montar o cubo. Eu acho que ninguém nunca montou um cubo mágico no cume do Everest. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma informação a respeito disso. Então, veja, aquela questão de você condicionar a sua mente, né? Eu tenho um objetivo, esse objetivo vai ser muito duro durante essas semanas, durante esses meses, vai. Então, vamos tentar, de alguma forma, tirar essa carga desse pensamento, vamos focar em alguma outra coisa, né? E aí eu estava lá entre amigos, pessoas que eu já conhecia eventualmente de outras montanhas, e aí tem sempre aquela conversa, aqueles risos, a gente cozinhava às vezes lá no acampamento base juntos, a gente convivia bastante, então nos tornamos muito amigos, né? Porque a montanha, é interessante que a montanha, ela cria laços muito fortes, né? Todas as vezes que você está em condições extremas, assim, seja física ou psíquica, você acaba criando laços fortes com as pessoas que estão ali do seu lado, né? E aí a gente acabou criando esses laços e... É porque o risco de um acidente, de incidente, é muito claro, é muito lógico. Sim, está nas alturas, cara. Tivemos episódios lá de riscos, tivemos episódios de acidentes, de mortes, então existe toda essa situação. Você mesmo narrou, o teu óculos passou por um cadáver que provavelmente 2 da minha equipe, em determinado momento a montanha cedeu ali, quase chegando no cume, eles ficaram pendurados pela corda e os outros 2 que estavam no meio, eles caíram, foram parar lá no Tibete, caíram 5.000, morreram na hora, 5.000 metros. Então veja que são todas as situações que foram acontecendo ali na hora. Né, no momento, coisa que você não espera, ver pessoas passando mal, pessoas com as mãos pretas, congeladas, assim, pessoas literalmente morrendo, mas e pessoas mortas, já congeladas lá há muito tempo que não saíram, os corpos estão lá na montanha até hoje. Então é uma jornada cheia aí de todo tipo de desafio. Uhum. Em terra, você já participou de quantas maratonas? Maratona, eu já participei de 12 maratonas. 12? 12, Ave Maria! 12 maratonas. Uhum. E algumas ultramaratonas, que são as corridas com distância superior aí à da maratona, que é de 42 quilômetros. Então é isso. Ano que vem eu vou fazer 50 anos e aí eu quero fazer uma corrida maior dessa aí para comemorar. Vamos ver se vai dar para atingir. Quem sabe a gente dobra a meta e chega nos 100 quilômetros. Existe algum paralelo entre uma maratona e um processo judicial que é longo, que é arrastado? Não? A maratona, eu acho que o maior desafio da maratona ou de qualquer outro esporte assim, de longa duração não é o dia da prova.
É porque o dia da prova você já está preparado. Porque exato. Ninguém fala, eu vou correr uma maratona amanhã. Eu nunca corri 1 quilômetro, eu vou correr uma maratona amanhã. Não vai acontecer, né? Você pode até percorrer os 42 quilômetros. Você vai se machucar, vai lesionar, vai depois ficar tanto tempo fazendo fisioterapia, tomando remédio, etc, etc. Então, o processo, né? É importante a gente pensar sempre no processo. A maratona é um processo. Escalar uma montanha é um processo. Então a gente faz esse tipo de coisa com responsabilidade. E eu imagino, agora eu falando como advogado, né? Eu advoguei durante 8 anos. Para que você tenha condições de ajuizar a ação, você tem que montar um processo. Você tem que, primeiro, se você está falando, você tem que provar. Não é isso? Exato. Existem alguns fatos que cabe a uma parte provar, existem outros tipos de fatos que cabe a outra parte provar, mas participando ali de um processo, você tem que montar todo aí um conjunto, um complexo de documentos, de fatos, de provas, etc., para que você demonstre que você está com a razão. Então, isso realmente demanda tempo, demanda experiência, demanda esforço e organização, principalmente. Tá um negócio, não está nos autos, não é fato, né? Não está nos autos, não está no mundo. Não está no mundo, não tem dúvida. Agora, depois que você conquistou o Everest, não existe, acho que, desafio maior, né? Eu acho que existem vários desafios. Eu acho que o desafio é diário, eu acho que existe um desafio... E tudo falando em desafio no bom sentido mesmo, né? Existe um desafio de ser pai, existe um desafio de ser pai de uma adolescente. Eu nunca fui pai de adolescente, né? Então, para mim é um desafio. Eu encaro isso como algo negativo? Não encaro, muito pelo contrário. É uma oportunidade, eu encaro como uma oportunidade. Uma oportunidade que eu tenho de conviver com a minha filha, uma oportunidade de entender o que ela pensa. Um dia ela fala uma coisa que eu nunca ouvi falar, ela me traz informações agora que eu não tenho. Ela me fala, ela me conta casos, ela me fala de coisas que ela vê na escola. Ela é uma pessoa divertida, engraçada, ela sempre está me dando umas tiradas, entendeu? Ela pega no meu pé e eu adoro isso, padre, papai padre. Outro dia eu vi no celular, papai padre. Que ótimo. Para encerrar, eu queria falar com você sobre o projeto Sete Cumes. Você está disposto mesmo a fazer isso? O projeto Sete Cumes é um projeto que escalar a montanha mais alta de cada continente. Então, 7 montanhas. Aqui na América do Sul tem o Aconcagua, essa eu já subi. Tem o Kilimanjaro, que é da África, também já subi. Tem o Elbrus, que é da Europa. E tem o Everest da Ásia. Agora, faltam 3 na América do Norte, que fica lá no Alasca, que se chama Denali. Esse ainda não subi. Talvez seja o ponto mais frio que você vai, hein? Talvez. Tem o da Antártica, que se chama Vinson. E tem uma montanha que é pouco conhecida, que se chama Pirâmide Carstens, que fica na Indonésia, na Oceania, para onde a gente vai em outubro completar essa 5ª montanha aí do projeto dos 7 Cumes. E tem o projeto das 10 montanhas mais altas do Brasil, mas que essas aí são montanhas assim mais acessíveis, e essas eu gosto de subir com a Duda. Você vai em outubro agora? Outubro. Então já está convidado aqui para a gente repetir aqui o bate-papo com essas experiências. Vai ser uma honra. Fábio, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi todo meu. Muito legal essa tua narrativa, a forma alegre com que você traz essas informações aí. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima oportunidade. Tamo junto. Fábio Campos. Obrigado, Fábio. Grande abraço. Um abraço também para você que nos acompanhou até agora. E a gente volta. Tchau.